nossa aula de hoje são as leis de Newton. Então, para começar, vamos fazer um experimento aqui na nossa imaginação. Vamos imaginar que você está na sua casa assistindo aquele filme tranquilo e de repente a luz vai embora. A luz vai embora e o detalhe, a televisão continua ligada. E uma cadeira que estava na sua frente passa de um lugar para outro lugar. Bom, você, com o controle que você tem das suas emoções, não é? Fala, oh, que interessante, a luz foi embora, a televisão continua ligada e essa cadeira que estava aqui passou de um lugar para outro lugar. O que tem de anormal nisso aí? O que tem de anormal é que nessa nossa imaginação, algumas leis estão sendo contrariadas, violadas, não é? Por exemplo, uma cadeira que está sozinha não entrará em movimento. A gente sabe disso intuitivamente, mas a lei que afirma isso é a primeira lei de Newton, que é a inércia, que diz assim: se um corpo está parado, a tendência deste corpo é continuar parado. Se um corpo está em movimento, a tendência deste corpo é continuar em movimento retilíneo e uniforme. Isso é que é inércia. A inércia depende de quê? A inércia depende da massa dos corpos. O corpo que tem mais massa, esse corpo tem mais inércia. O corpo de menos massa é um corpo de menos inércia. Situações do nosso dia a dia que envolvem a inércia. Por exemplo, se você na sua casa tem uma máquina de lavar roupa, se você observar a máquina de lavar roupa, dentro da máquina ela tem furinhos. A razão disso é que a máquina, quando está funcionando, faz um movimento circular, mas a água, por inércia, não quer esse movimento circular. Como a água está em movimento e por inércia todo o corpo que está em movimento tem a tendência de permanecer em movimento retilíneo, então a tendência da água é sair pela tangente, então a água sai pelos furinhos. Uma outra situação que envolve inércia é o uso do cinto de segurança. O cinto de segurança está ali por causa dessa primeira lei de Newton, a inércia. Um carro que está em movimento colide, bate, para repentinamente, mas tudo que está dentro do carro tem a tendência de continuar seu movimento. Então o carro para, mas os passageiros vão continuar em movimento. Então tem a tendência de ir para frente, chocar contra o volante, o para-brisa e etc. Uma outra coisa é, não sei se vocês já notaram, na poltrona do carro, ali parece que tem um encosto ali para encostar a cabeça, mas ali não é para escorar e dormir. Aquilo ali é para proteger seu pescoço, caso um carro bata no fundo do outro. Tudo que está parado tem a tendência de continuar parado. Quando o carro que está na frente recebe essa colisão do que vem atrás, a poltrona é arremessada para frente e a tendência do pescoço, da cabeça, é ir para trás. Para que o tronco não vá para frente e a cabeça fique lá atrás, dando problema no pescoço, então aquilo ali é para que todo o corpo se projete para frente. Essa é uma situação que envolve inércia no dia a dia. Uma outra situação muito comum, quando você lava as mãos, procura alguma coisa para enxugar suas mãos e não acha, o que você faz? Você sacode as mãos, isso é por causa da inércia. Você coloca as mãos e a água que está na sua mão em movimento. A água para, a mão para e a água procede seu movimento, então ela larga, solta da sua mão. A mesma coisa ao entrar em casa, bater os pés. São inúmeras as situações e as aplicações da inércia. Então entenda, inércia é a tendência que um corpo tem de continuar parado quando está parado ou de continuar em movimento. Se lembre bem disso, movimento retilíneo e uniforme. Essa é a nossa primeira lei de Newton, que é a inércia. A segunda lei de Newton é chamado de princípio fundamental. Pausa. Aqui, gravador, faltou o piloto.
Aí agora você faz a... Bom, então vamos lá. Aí você faz a montagem, né? Então vamos lá. A nossa primeira lei, como a gente viu, é a inércia. E a segunda é chamado princípio fundamental, tá? O que é o princípio fundamental? É essa aqui. Princípio fundamental é essa aí. Força é igual a massa vezes aceleração. Vou colocar uma setinha aqui para dizer que força é uma grandeza vetorial. Vou colocar aqui também uma seta no A de aceleração para dizer que é uma grandeza também vetorial. Massa não tem setinha porque ela é uma grandeza escalar. Então força nós temos que levar em consideração, além do módulo, a direção e o sentido. Bom, a direção e o sentido da força é a mesma direção e o sentido da aceleração, tá bom? A força e a aceleração resultante têm a mesma direção e o mesmo sentido. Primeira lei, agora vamos à segunda e terceira lei. Terceira lei é chamada ação e reação. Ação e reação. Diz o seguinte: toda ação tem uma reação da mesma natureza, da mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, corpos distintos e não se anula. Como é que é, professor? Toda ação tem uma reação. Qual é o significado disso? Se toda ação tem uma reação, as forças, então, elas existem aos pares. Tá bom? Então, nós podemos estudar isolando separadamente as forças, mas elas existem sempre aos pares. Toda ação tem uma reação. Se há uma ação, tem que ter uma reação. Então, se eu empurro a parede, o que acontece? A parede também me empurra. Eu me desloco para trás. Tá bom? Porque a parede me empurra para trás. É um pouco estranho, mas é assim que é. Então, toda ação tem uma reação da mesma direção, mesmo sentido, corpos distintos e não se anula. Vamos lá? Bom, mesma direção. A gente sabe que as direções são representadas por uma linha. Certo? Eu tenho uma direção horizontal, uma direção vertical, uma direção diagonal. Então, se a ação é na horizontal, a reação também é na horizontal. Se a ação é na vertical, a reação também é na vertical. E por aí vai. Toda ação tem uma reação. Tem mesma direção, sentidos opostos, tá bom? Sentidos opostos. Se a ação é para a direita, a reação é para a esquerda. Se a ação é para cima, a reação, portanto, fica para baixo. Então fica assim. Vamos supor que subir uma corda. Se eu puxo uma corda para baixo, eu subo, porque a corda me puxa para cima como uma reação. Nadando, se eu jogo a água para trás, por ação, reação, a água me joga para frente, e aí eu vou nadar para frente. Caminhar e andar, eu tenho que ter uma ação. Jogo o chão para baixo e o chão para trás e o chão me joga para frente. Se eu quero pular, eu jogo o chão para baixo, faço uma força para baixo e tem uma reação para cima.
Então, um astronauta no espaço não pula, ele pode até mexer com as pernas, não é? Mas pular ele não pula, porque ele não vai ter o par ação e reação, ele tem que estar apoiado sobre uma superfície para que ele possa então proporcionar uma ação e haver sobre os seus pés uma reação. Então, toda ação tem uma reação. Tem que ter a mesma direção, tá? Quando eu puxo a corda, eu puxo na vertical. A reação também é na vertical. Eu puxo para baixo, ela me puxa para cima. Um foguete libera os gases para trás. Os gases são lançados para trás e o foguete é lançado para frente. Isso acontece por causa do par ação e reação. Então, toda ação tem uma reação da mesma direção, sentidos opostos em corpos distintos e não se anulam, tá bom? Então, a ação está num corpo, a reação está no outro corpo. Então, quando o jogador chuta a bola, a ação está no pé, o pé contra a bola, e a reação é a bola contra o pé. Então, vamos imaginar uma situação mais, sim, dramática aqui. Alguém chuta uma pedra. A ação do pé em cima da pedra e a pedra reage contra o pé. Tanto é que vai doer. Tá bom? Então a ação é do pé e a reação é da pedra. Então vamos lá. Toda ação tem uma reação, mesma direção, sentidos opostos, corpos distintos e elas não se anulam. Tá bom? Por que elas não se anulam? Tem que fixar bem essa ideia. Vamos imaginar uma seguinte questão de uma prova, um raciocínio assim. Um burrinho numa prova, ele está pensando: eu puxo essa carroça para frente com uma força. A carroça, pelas leis de Newton, me puxa para trás com essa mesma força. Nesse caso, não era para a gente sair do lugar, porque se eu puxo para frente e a carroça puxa para trás, então a gente não sairia do lugar. Raciocínio errado, porque o par, ação e reação, eles não se anulam, tá bom? Então, o que acontece nesse caso do burrinho e da carroça? É que há uma outra realidade que é o atrito, tá bom? A carroça, ela foi feita para deslizar e o atrito será pouco. Já o animal, ele tem os seus cascos enficados no chão, não haverá esse atrito pouco, mas sim muito, para manter fixo no chão. É o caso dessa parede. Se eu estou de patins, empurro essa parede para frente, o que acontece? Ela não sai do lugar porque ela está fixa. Quem vai sair do lugar sou eu. Eu vou recuar, porque o meu atrito no chão é pequeno, é pouco. Então, empurro a parede para frente e eu me desloco para trás. Bom, então já sabe, terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação, mesma direção, sentidos opostos, corpos distintos e não se anulam. Outro detalhe é a natureza. Esse par ação e reação tem que ser da mesma natureza. Isso porque as forças são de duas naturezas. Aqui para nós, de contato, tá bom? Ou de campo, tá certo? Então, fica assim. A tendência natural desse apagador que está parado seria ficar parado. Bom, mas se eu solto, ele não vai ficar parado. Por quê? Por causa de uma força que atua sobre ele. Então, a força que atua sobre ele é a força gravitacional. Então, a Terra puxa o apagador para baixo. E o apagador, agora fica ligado, reage puxando a Terra para cima, o planeta para cima. Só que quem tem mais massa? O planeta Terra. O apagador tem uma massa insignificante em relação ao planeta Terra. Então, por uma questão de inércia, é mais fácil o apagador descer até a superfície do planeta, não é? Do que o planeta subir até o apagador.
Tá bom? Então, mas veja bem, o apagador é puxado pela Terra e ao mesmo tempo o apagador puxa o planeta para cima. Então tem aí o par, ação e reação, e com a mesma natureza, forças de campo. Outra situação seria a Terra, o planeta Terra e o Sol. Entre o planeta Terra e o Sol existe ação e reação. Essa ação e reação são de que natureza? De campo, eles não estão em contato. Agora, veja aqui. Minha mão segura esse apagador. Aplica sobre ele uma força, é uma força de contato. A minha mão faz uma força para cima e o apagador sobre a minha mão aplica uma força para baixo. Esse é o par, ação e reação. Tranquilinho aí? Então vamos lá, uma revisãozinha rápida aqui. Nós vimos que a primeira lei é a lei da inércia. Aprofundando mais agora, que a gente já viu tudo isso, um pouco mais a ideia da inércia. Eu disse para vocês que inércia é a tendência que os corpos têm de permanecer parado quando estão parados, ou de permanecer em movimento, retilíneo uniforme, quando estão em movimento. Mas há uma outra ideia da inércia que diz o seguinte: inércia é a tendência que os corpos têm de permanecer em equilíbrio. Quais são esses equilíbrios? São dois os equilíbrios. Os equilíbrios podem ser equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. O que é um equilíbrio estático? Parado. O que é um equilíbrio dinâmico? Movimento retilíneo e uniforme. E qual é a condição para que um corpo esteja em equilíbrio? A condição para que um corpo esteja em equilíbrio é esta aqui. É que a resultante das forças esteja igual a zero. Como é que é? Se as resultantes das forças que atuam sobre um corpo for igual a zero, esse corpo estará em equilíbrio. Tá bom? Estará parado ou estará em movimento retilíneo e uniforme. Atenção, a gente a princípio assim acha que se as forças que atuam sobre um corpo for zero, ele está parado. Não. Se as forças que atuam sobre um corpo for zero, ele estará parado ou ele estará em movimento, e esse é um movimento retilíneo e uniforme, tá bom? Então, equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Essa é a tendência que os corpos têm de permanecer, quando as forças que atuam sobre ele for igual a zero. Curiosidade, lá para o 2050, 2055, tem algumas viagens marcadas aí para Marte. A grande dificuldade inicial é sair da força gravitacional da Terra, que consome muita energia para que um foguete consiga sair da gravidade da Terra. Depois que ele sai da gravidade da Terra, é só ele apontar a direção que ele quer ir, acelerar os motores, atingir a velocidade que ele deseja e desligar os motores. Ele vai fazer a sua viagem agora, sempre viajando pela inércia com os motores desligados, a uma velocidade constante e em linha reta. Ok? Beleza. Por enquanto, senhores, é só. Obrigado.